Fala galera, o Memória PUC TV está no ar. No programa de hoje vamos relembrar o Revista, que entre 2011 e 2015 passou pela nossa telinha. O Revista abordava semanalmente diversos temas relevantes no cenário belo-horizontino e nacional, através de reportagens elaboradas mesclava a experiência dos profissionais com a juventude e o fôlego dos estagiários. Agora vamos recordar trechos que ilustram bem como era o Revista. Olha só! Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Revista. Olá! Começa agora mais uma edição do Revista. A Copa de 2014 no Brasil está cada vez mais perto e mudanças estão por toda Belo Horizonte. O corte de árvores para a realização dessas obras chama a atenção de muita gente que está preocupada com o desmatamento da cidade. Para começar, vamos mostrar uma família de Timóteo, no interior do estado. Eles apostaram em uma forma diferenciada para a educação de crianças e adolescentes. Batizado de homeschooling, a metodologia tenta estimular a curiosidade, deixando que os meninos estudem em casa áreas e assuntos do próprio interesse. Confira. Essa é a família Nunes. Aparentemente, tudo igual a qualquer outra casa. Mas eles têm algo especial: a forma como escolheram educar seus filhos. A eficácia é muito maior. Né? Uma criança ela não aprende sob pressão, uma criança ela não aprende muitas vezes em um ambiente onde existem muitas outras ali disputando, vamos dizer assim. O ambiente escolar não é um ambiente propício à aprendizagem, é como se fosse uma fábrica em série, uma fábrica onde a aprendizagem acontece coletivamente. Isso aconteceu há 6 anos. Sem a escola, os meninos passaram a estudar sozinhos, com carga horária diária dentro de casa, nada parecida com a grade rígida do colégio. O método foi criado nos Estados Unidos. Os cadernos dessa nova rotina eles guardam até hoje. O fato de ter aquela rotina de você acordar de manhã cedo todos os dias e ter que levar aquele monte de tarefa, de trabalhos para fazer em casa, e não achava muito legal não. Para nós, aprender se tornou uma coisa legal, uma coisa dinâmica, uma coisa interessante. Todos os lados foram supridos de alguma maneira. Na década de 30 e 40, o córrego Navio-Baleia era um local de lazer e fonte de alimentação para muitas famílias. Com o passar dos anos, a ocupação urbana desenfreada, o recebimento de lixo e esgoto, assoreamento e extinção das matas ciliares, o córrego foi transformado em esgoto a céu aberto. O documentário Os Heróis do Navio-Baleia conta a história de Mércia Inês e Ernesto Soares, o seu nonô, que tiveram uma importante participação na história do córrego. Eles são personagens do curta-metragem do jornalista Marcelo Passos. Essa ideia nasceu de um amigo que trouxe esse tema e, mais do que isso, trouxe já gravações realizadas em 2005, por aí, que foi o Luiz Antônio Miguel. O circo é uma organização não governamental, né, que tem como missão a garantia do direito de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Desde 1993, quando a ONG foi criada, né, com os militantes do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Eu comecei como aluna mesmo, né? Eu gostava muito do circo, assim, fui desde pequenininha mesmo. E aí, para mudar, assim, bem radical de aluno para professor foi um pouco complicado para mim, porque, na verdade, eu queria treinar, né? Eu queria aprender. A quantidade de alunos era tanta que tinha que ter mais professores. E aí eu comecei a fazer como monitor, né? Monitoria mesmo, ajudar mesmo os professores a dar um apoio numa fila. E aí comecei a estar essa transição mesmo. As
As águas do Rio São Francisco são fonte de vida e de riqueza para a população ribeirinha. Na cidade de Pirapora, região norte do estado de Minas Gerais, começa o trecho em que o Velho Chico é navegável. Interessante de estar aqui tão próximo assim ao Rio São Francisco, aqui na cidade de Pirapora, é justamente receber esse ar tão diferente que você sente assim mesmo de um espírito renovado. Eu acho é uma experiência única mesmo, ter a oportunidade de estar num lugar como esse. Assim. Um dos quadros do programa era o Cultura, que mostrava para o público os destaques e eventos da Semana Cultural de Belo Horizonte e região. O álbum Grande Circo Místico foi lançado há 29 anos e pode ser conferido de formas diferentes em 2 shows neste sábado. Neste disco, cantores como Gal Costa, Gilberto Gil e Zizi Posse interpretaram canções de Chico Buarque e Edu Lobo. Nem unha encartida, nem dente com comida, nem casca de ferida ela não tem. A cidade de Belo Horizonte vai ganhar um dia inteiro de muita música. O Festival Natura Musical acontece no domingo 24 de junho e recebe muitas atrações em diversos locais da cidade. Pra dançar com a beirada da saia querendo rodar. Com 21 artistas brasileiros, a festa traz um vasto repertório que vai do samba à bossa nova, passando pelo jazz, rap e o melhor da MPB. Grandiosos espetáculos que mobilizam várias pessoas tanto nos palcos quanto fora deles. Um estilo do teatro que transforma texto em música e atrai milhões de espectadores. De Nova York para o Brasil, os musicais são sucessos de público e garantem tradição. Comigo aqui no estúdio, Clara Senra, que traz os destaques do cenário cultural de Belo Horizonte. Clara, tem opções bacanas para quem nos acompanha? Tem sim, Dani. E a primeira delas merece o acompanhamento de uma boa pipoca. Depois de ser premiado no exterior, chega aos cinemas de todo o Brasil o filme Que Horas Ela Volta? O longa protagonizado pela atriz Regina Casé e dirigido por Ana Muliarte, retrata a história de uma pernambucana que foi tentar a vida em São Paulo. No quadro Minha Memória de hoje, recebemos depoimentos de pessoas que participaram do Revista, mas com visões bem distintas. De um lado, a apresentação e produção, já do outro, os bastidores, fazendo a edição e a finalização. Confere aí! Fala galera da PUC TV, é sempre um prazer relembrar esse tempo de estágio aí com vocês. Apesar de que faz pouco tempo que eu saí, né? Eu passei por aí em 2015. E nesse tempo eu pude participar da produção do Olhar Indiscreto e também ser parte da equipe do Revista. E o Revista, sim, foi algo importante para mim, porque eu sempre tive esse perfil de estar por trás das câmeras, tanto na produção, tanto como repórter cinematográfico. E no Revista eu pude ter a experiência de ser repórter, né, de sair para a rua e ser o repórter, né, das minhas matérias, e também a apresentação, algo que foi muito legal, assim, né, profissionalmente, e também acrescentou muito, né, para mim, assim, como pessoa. Coisas legais que eu posso lembrar da época. O programa especial sobre o Clube da Esquina, toda a nossa pesquisa, né, toda a produção para levar esse programa ao ar foi bem legal. E pessoalmente, também a matéria sobre os palhaços do Instituto Hahaha. Assim, acompanhar eles no hospital, conversar com eles. E através dessa matéria eu fui parar no jornal do Canal Futura. Então também foi uma experiência bacana demais, assim, toda a redação assistindo, né, essa matéria que a gente levou, né, e eles gostaram disso e exibiram lá. E é isso, assim, foi um tempo de grande experiência e muito bom relembrar tudo isso. Com certeza rir é o melhor remédio, é ou não é, doutor Custódio? Claro! Rir continua sendo o melhor remédio desde os meus antepassados, a começar por aqueles que eu esqueci, mas Grock, Charlie Chaplin, etc. E todos os outros palhaços que já passaram por aqui, rir continua sendo o melhor remédio. Bom, doutor Custódio pode ser visto com outros palhaços do Instituto Hahaha visitando hospitais de BH. Mas aqui comigo está o Eliseu, que é o homem por trás da maquiagem e que vai conversar um pouquinho sobre o trabalho do grupo. Então, já começando, né? Você que é um dos fundadores do Instituto Hahaha. Como que surgiu? O Instituto Hahaha tem 3 anos de fundação, mas ele tem uma história, o DNA dele
vem de palhaço de hospital, de um programa que surgiu lá em Nova York, em 1986. E aí, Doutores da Alegria, em 1991, aqui no Brasil, que é o pioneiro. E então, nós fomos a unidade mineira dos Doutores da Alegria em 2007 até 2012. E em 2012, Doutores por um alinhamento de missão, e aí decidiu realmente de fechar a unidade em Minas Gerais e repassando para o grupo, que aí foi o Instituto HaHa que nasce para colher esse trabalho e dar essa continuidade. Eu trabalho aqui na PUC TV desde 2012 e o Revista foi um dos meus primeiros programas que eu editei. Eu fui, acho que o segundo editor a passar por ele começou em 2011, né, se eu não me engano. Em 2012 eu já peguei ele. Bem, ele era um programa bem... eu gostava de fazer ele, era um programa bem assim, eclético, ele envolvia tudo. Ele tinha um programa, ele era um programa de estúdio, tinha uma entrevista de estúdio e matérias, várias matérias sobre vários temas. Então era um programa que uma semana eu mexia com esportes, outra semana eu mexia com cultura, outra semana com culinária, era um programa bem diversificado, eu gostava disso. Eu lembro que nesse tempo que eu passei a editar ele, de 2012 até 2015, a gente estreou quadros novos, eu lembro de uma repórter, Ana Júlia, a gente estreou um quadro com ela que foi muito legal, a gente desenvolveu vinheta, a gente... Foi um tempo bom. E o Revista, eu lembro da equipe, cada equipe que passou por aqui, né, cada estagiário, foi bem legal, foi produtivo, os estagiários que vieram, eu lembro de alguns, eram muito bons, sim, que passaram aqui pela PUC. E eu lembro de um fato curioso, das sextas-feiras, que era o dia da estreia do programa. A maioria das sextas-feiras a gente ficava aqui até 9 horas da noite. Tipo, na hora do programa estrear, a gente estava aqui ainda. Faltando 5 minutos, a gente estava aqui ainda na ilha editando. Faltando 5 minutos para mandar para o controle mestre ainda. Era uma loucura. Eu lembro que era bastante corrido, às vezes tinha os imprevistos que toda televisão tem, todo programa tem, e a gente agarrava com isso. Pois é, galera, o Revista encerra nossa série de programas que não estão mais na nossa grade de programação. Continue acompanhando o Memória PUC TV, porque a partir da próxima edição vamos trazer conteúdos que estão no ar há muitos anos. Um forte abraço. Tchau, tchau.